Público de Contas. Mas hoje nós temos aqui a presença das pessoas que foram deliberadas na última reunião, que passariam a participar dessa reunião, né, o vereador Braulio, que eu acho que vai dar uma contribuição importante na medida que ele tem uma participação intensa no movimento de mobilidade através do CRTT, sempre foi um participante muito... Bem, vamos lá então, boa tarde a todos. Eu trouxe um slide, mas eu não sei se a gente vai conseguir projetar ali na tela, mas enfim, primeiro eu agradeço o secretário Valadão por estar participando desse comitê. Eu acho que ele é fundamental para a nossa cidade. A gente vive um momento hoje, de acordo com todos os acontecimentos políticos, que ele é bem pertinente de discutir a mobilidade na nossa cidade. O objetivo desse comitê, de fato, é esse, né? E nós, na Câmara Municipal, dentro da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário, iniciamos um grupo de trabalho justamente para tratar desse tema. E, então, assim, são ações que aparentemente estão separadas, mas eu vejo que todas elas estão convergindo para o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é de criar uma mobilidade mais inteligente na cidade, que a gente consiga realmente atender melhor o nosso cidadão de uma forma eficiente e, logicamente, sabendo de todos os atores que compõem esse movimento. Então, falar em mobilidade não dá para a gente falar de uma forma estanque, ela tem que estar sempre se relacionando com as ferramentas e com os recursos que a gente tem disponíveis. E o que é mais interessante é que hoje, muitos dos problemas que nós temos, até então, ficavam travados justamente na estrutura de um contrato que foi mapeado em 2008, quando começou-se, então, essa fase, né, que a gente vive até hoje, que quantas reuniões nós já tivemos, em reuniões de CRTTs principalmente, que o problema que estava se mapeando pelo cidadão, a gente não conseguia ter um atendimento satisfatório justamente pelo engessamento que essa formatação nos trouxe até agora. Então, com uma percepção realmente de olhar para o futuro e tentar enxergar como que seria esse modelo ideal, nós estruturamos, por meio desse grupo de trabalho na Câmara de Vereadores, uma premissa básica para nortear a discussão. Por quê? Não são discussões simples, o sistema de transporte é um sistema complexo. Você tem, inclusive, dentro das próprias engenharias, vinculadas não só à engenharia de produção, mas na área de transportes, a gente entra também até com pesquisa operacional, otimização combinatória. Não são problemas matemáticos triviais quando você fala, mapeie-se as matrizes de origem e destino e encontre com as melhores rotas de atendimento, quadros de horários, enfim. É uma complexidade grande. E, por isso, então, a gente tem esses atores que têm que ser trabalhados. E hoje o sistema acabou ficando engessado, porque se colocou muitas obrigações, muito poder na mão de poucos. Ou, digamos assim, nós precisamos de ter uma estrutura que consiga se autogerir, sabendo, obviamente, que o balanceamento dessa carga, da disponibilidade de serviços, que gera custos, né, ela tem que estar equilibrada também com a oferta do serviço sendo pagos por alguém, e esse alguém pagando, né, que é o cidadão pagando a passagem, gera também, por sua vez, conseguimos. O cidadão pagando a passagem vai gerar uma receita que custeia o sistema. Quando essa balança entre receita e despesa não se equilibra, né, quando a gente tem o déficit, significa o quê? Ou você vai trabalhar replanejando o sistema, ou você vai ter que trabalhar aumentando a receita, aumentando a tarifa. E aí começa a discussão, né? Se você assume que esse equilíbrio não vai ser no 0 a 0, você está falando em subsídio. Então, todas essas palavras são assuntos que a gente já ouviu aí em pelo menos uma das reuniões, né? Quais são esses 3 eixos de trabalho? Norteado pelos princípios gerais do que a gente acredita ser o modelo ideal, ou a forma de estruturar um modelo ideal, até por uma visão de liberalismo e de flexibilidade dentro desse mercado, porque hoje o que a gente vê é um monopólio.
né? A ideia é que a gente consiga estruturar, a partir de estudos e um trabalho sério em cima desse assunto, é que a gente estruture um mercado de fato concorrencial, e não um mercado fechado, onde poucas empresas têm o domínio de toda a operação. E isso para a gente é muito cristalino, porque o que a gente está vendo, por exemplo, quando a gente chega com a discussão do suplementar, é que você não consegue ampliar a rede suplementar porque existe, de fato, o outro lado que não permite que essa expansão ocorra, mesmo que a gente tenha uma demanda comprovada. Então, o mercado concorrencial é fundamental. Esse sistema tem que estar aberto a conectar com novos modais. Ele não pode, na verdade, ter o monopólio que luta para que a gente não tenha uma evolução. A gente tem que ter uma evolução. Existem várias discussões, vários tipos de tecnologia, e a gente tem que estar permitindo a adesão dessas tecnologias, desses modais de transporte, a qualquer tempo, e não travado 20 anos, por exemplo. Imagina a gente estar fazendo uma discussão hoje, falando, não, só daqui 20 anos que você vai poder realmente pensar num estudo de viabilidade de implantação. Então, a gente tem que ter uma forma de trabalho que esteja aberta. A gente tem que ter flexibilidade para estruturar e reestruturar o sistema rapidamente. Porque a cidade ela é um organismo vivo, ela vai movimentar, ela está crescendo para um lado para o outro. Você vai na reunião do CRTT, você escuta uma outra empresa que vai se estabelecer. Tudo isso, na verdade, tem que ter a flexibilidade de reavaliação. Hoje o que a gente vê é um engessamento. E, por fim, a melhoria contínua, né? Porque quando se falou em 2008, existia o Uber, não existia outros aplicativos, não existia outros paradigmas que hoje a gente já enfrenta. Então não adianta a gente ter uma premissa de que a coisa é estanque também é amarrado no longo prazo, que a gente sequer sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, a partir desses princípios, a ideia é de organizar em 3 grandes pilares. O primeiro deles é a engenharia do sistema de mobilidade. Então, eu entendo que a gente tem a engenharia trabalhando para mapear os modais, as rotas, os quadros de horários e, obviamente, alguma forma de estruturação econômica, financeira, que vai subsidiar, obviamente, a implantação desse tipo de estrutura. Mas quem define a estrutura, define o desenho, não é quem está executando a prestação de serviço do modal em si, do transporte em si. O prestador de serviço ele não estaria junto com quem está planejando diretamente. Logicamente, há interação, mas a gente entende que os prestadores de serviço de transporte, independente do tipo de carro, do modal, ele, na verdade, está vinculando o custo dele ao quilômetro. A prestação de serviço dele é rodar. Mesmo que, porventura, quem planejou o tráfego não está ali enchendo um ônibus ou enchendo um outro modal qualquer, se ele está definido a fazer um deslocamento, o custo, na verdade, existe com ou sem passageiro. Esse prestador de serviço vai estar ali para cumprir horários e rotas, enfim, né? O programa que foi passado para ele. Obviamente, ele tem que cumprir requisitos de credenciamento, já há, logicamente, um funcionamento nesse sentido, mas o mais importante é que ele vai estar submetido a um indicador de desempenho, uma pontuação que vai permitir com que ele viva dentro desse sistema. A gente quer criar uma concorrência, na verdade, privilegiando aqueles que realmente prezam pela qualidade e fazendo com que o sistema sempre busque a própria melhoria. Do outro lado, no terceiro pilar, vem todo o sistema de arrecadação, a bilhetagem, ou seja, a cobrança, a venda da passagem. E aqui entra uma questão que eu até faço uma analogia. Até uns tempos atrás, a gente também tinha mais dificuldade de ver variação, por exemplo, daquelas maquininhas de cartão de crédito. Hoje você vê, você vai na padaria, uma é da Cielo, a outra é GetNet, a outra é Redcar. Não tem problema, está todo mundo operando o quê? O processamento de cobrança do pagamento daquele estabelecimento, daquele comércio, ou daquele prestador de serviço. Por que não? Por que dentro do sistema de transporte a gente não pode ter plataformas que concorrem na prestação do serviço de arrecadação? Então a gente também tem que pensar uma forma de um sistema que é aberto, para justamente permitir que a gente fale em venda de bilhete de um ônibus em diversos locais, diversas formas, né? Os aplicativos, enfim, tudo isso pode evoluir muito mais rápido se a gente não tiver isso preso a um monopólio.
A tecnologia de informação vai entrar, obviamente, né? Até a própria questão da evolução do cartão BH Bus, né? Hoje a gente já fala em outras tecnologias que não eram assunto lá na época da discussão da licitação. Então, o nosso processo, nosso sistema tem que estar pronto para receber novas tecnologias a qualquer hora. E aí vem a questão dos aplicativos inteligentes que vão começar a integrar informações, assim como o vereador Gabriel já bem disse em várias falas, em vários momentos, né? A gente precisa de ter um aplicativo que esteja na mão do cidadão que resolva a vida dele. Que ele consiga chegar lá, né, ver qual que é a rota, ele consiga fazer o pagamento, ele consiga ver se o ônibus que o aplicativo está sugerindo, se ele vai passar no horário correto, o posicionamento dele no mapa, qual que é a distância que vai ser percorrida e qual que é a estimativa de tempo. Enfim, toda essa tecnologia tem que estar a serviço do cidadão para ele realmente tomar a sua melhor decisão. Com a informação que hoje ela é coletada a cada minuto, né? Inclusive as próprias plataformas que a gente tem de redes sociais, hoje ela já sabe onde você vai todo santo dia, a hora que você sai de sua casa, a hora que você chega no trabalho, isso já são informações. E com isso a gente tem que também calcular quantas pessoas tem no ônibus, se aquele horário realmente precisaria de ter alguma interação de mudança no planejamento, que é o que a gente fala da retroalimentação da matriz, que é a matriz origem e destino. Eu preciso saber que o Gabriel todo dia tem a demanda de sair hora X do ponto tal para chegar no destino hora tal. Os computadores têm que começar a fazer conta para justamente ir otimizando o planejamento da cidade nesse sentido. Então, a ideia macro é da gente realmente criar um formato que seja um formato mais inteligente para permitir que a gente desenvolva mais, permitir que mais empresas entrem dentro do processo e, assim, evoluir mais rápido a cidade e, quem sabe, trazer resultados no curto prazo. Nosso trabalho na Câmara de Vereadores é que, em cima dessa estrutura, é de coordenar debates, apresentações, visões de especialistas, ou seja, o que a gente quer é realmente trazer a discussão dentro de uma premissa para que todo o potencial da nossa cidade, de pessoas ligadas a esse segmento, ou aqueles que são pesquisadores neste assunto, possam contribuir realmente para a gente trazer uma boa proposta de solução para a cidade. Então, eu agradeço aqui o espaço da fala, é um primeiro passo, não vim aqui para trazer a solução, mas vim aqui para trazer qual que é o caminhar que a gente pode fazer juntos aí e, somando forças, melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão em Belo Horizonte. Obrigado.